Venha conhecer a Tapeçaria Alemão. Aqui você encontra o melhor para o seu carro, em especial bancos de couro, onde na promoção o revestimento padrão montadora sai por apenas 10 parcelas de R$ 138 e ainda com bordado grátis. Mas não é só isso não. Você também encontra acessórios de alta qualidade para equipar seu carro. A Tapeçaria Alemão é uma verdadeira boutique que traz sempre produtos de primeiríssima linha para você. E tudo isso com ótimos preços, condição de pagamento facilitada e o atendimento exclusivo que você merece. Nossa equipe é composta por profissionais especialistas, o que garante sempre a instalação perfeita, que também é o nosso grande diferencial. Entre no nosso site e conheça todas as nossas lojas. Pensou em bancos de couro? Pensou em acessórios para o seu veículo? Pensou na Tapeçaria Alemão. No programa Líderes Perguntam, Líderes Respondem dessa semana, vamos falar sobre sucesso na carreira profissional. Você vai conhecer duas empresas em São Paulo que são consideradas grifes em suas respectivas áreas de atuação. Para começar, eu fui conhecer a 2XS, uma consultoria em recrutamento de executivos que é uma verdadeira boutique no segmento. Vamos juntos descobrir como você pode se sair bem numa entrevista de emprego. Pois é, para falar de uma carreira bem-sucedida, obviamente uma das etapas mais importantes é recrutamento e seleção. Se você não passar por uma seleção para poder entrar numa grande empresa, com certeza fica complicado. Por isso, a gente tem a oportunidade de estar aqui na 2XS, uma empresa que cuida especificamente de recrutamento e seleção, mas muito mais que isso, uma boutique. E eu tenho a oportunidade de estar aqui com o meu amigo Pedro, que é um dos gestores dessa empresa, um dos sócios, que vai falar um pouquinho mais sobre recrutamento e seleção no conceito de boutique. Pedro, tudo bem? Tudo ótimo. Quais são as principais dicas, se é que elas são possíveis de serem passadas para o nosso espectador? Quais são as dicas de como se comportar numa entrevista? Eu acho que a dica fundamental, né, e, na verdade, é a naturalidade. Né? Então, um profissional, eventualmente, que venha de forma bem natural, né, bem realmente, que se entregue durante uma sala de entrevista com sua realidade, né, com o seu desempenho, com o seu, realmente, sua trajetória. Né? Porque a gente sente muitas das vezes nas entrevistas que vem aquele profissional já setado, já se organizado, para fazer aquela entrevista. Né? Hoje a gente busca, não é o melhor profissional que tem o melhor desempenho durante uma sala de entrevista, num one-to-one, mas sim que exerça uma função dentro das empresas que realmente aquelas atribuições que foram avaliadas numa entrevista realmente façam a diferença. Né? Então, essa questão da naturalidade, respondendo a sua pergunta, seria o sucesso realmente para uma entrevista. Quer dizer, dá para perceber quando o candidato está tenso, ou ele está com aquele discurso mais ensaiado, e dá para perceber quando ele está agindo normalmente, quando ele está batendo papo quase, mais colocando seus pontos positivos, obviamente, de uma forma mais fluida, mais natural. Vocês que têm esse treinamento, vocês conseguem perceber isso nitidamente? Sem dúvida. A gente até brinca que no primeiro aperto de mão, a gente já sente algumas coisas com relação ao profissional. Entendi. E até mesmo a saída da sala de entrevista, como ele se posiciona. Então, em diversos momentos a gente está analisando esse profissional, né? Não só a parte técnica, mas também da naturalidade, né? Porque ali é um ambiente sob pressão, né? Você está num ambiente desconfortável, né? Passando a sua experiência, né? Que bem ou mal é a coisa que tem que ser passada com muita naturalidade, porque você construiu aquilo ao longo dos anos, né? Então você não está eventualmente tentando passar uma coisa que você não sabe, você domina o assunto, né? Então a gente consegue sim, né, ter essa visão. Além do Pedro, eu conversei com a Juliana, que também é sócia da 2XS e que fez outras observações muito importantes. O Pedro falava em naturalidade, né? A gente conversava dando dicas para o nosso telespectador sobre ser natural no momento da entrevista. Que outra dica você daria para o candidato que vai passar por um processo, não só aqui, mas ele vai passar por, enfim, por inúmeras outras empresas de recrutamento e seleção, às vezes até no próprio RH da própria empresa tem um departamento que cuida disso, mas aqui especificamente numa boutique, a gente está falando no mais alto nível de excelência. Que dica que você pode passar para o nosso telespectador no momento da entrevista? Que antes ele faça uma pesquisa sobre a empresa e que ele também faça uma autorreflexão sobre sua carreira, sobre os projetos que ele atuou, que são interessantes, por que a participação dele foi essencial naquele projeto, o que ele fez de diferente. O que às vezes eu vejo na entrevista é um profissional que ao longo da entrevista ele vai lembrando de situações. Então a sugestão que eu dou é, antes de vir para uma entrevista, seja com um consultor, seja com o próprio gestor,
faça uma autorreflexão do que é interessante. Uma entrevista, se a gente considerar uma média de 1 hora, muitas vezes a gente não consegue em 1 hora falar de toda a nossa carreira. Então, é interessante você pensar o que é importante eu falar no momento da entrevista. O que vai mostrar para o entrevistador que eu realmente sou um perfil interessante e aderente às necessidades dele. Eu acho isso muito interessante que você está colocando, porque muitas vezes o candidato tem um currículo invejável, né? Você olha aquele currículo perfeito, né? Cheio de cursos, especializações, experiência na área, mas na hora que ele vai para o processo, vai para a entrevista, ele muitas vezes desconhece ou conhece muito mal a vocação, os valores daquela empresa para a qual ele está pleiteando a vaga, né? E muitas vezes ele tem a oportunidade de conhecer qual é essa empresa, do que se trata. Então, essa pesquisa que você está falando, né, ele realmente chegar para o momento da entrevista sabendo o que a empresa faz e avaliando, né, a sua própria carreira, eu acho que é uma dica bem essencial e não é uma dica tão habitual, né? Fala um pouquinho dessa integração entre o processo, a escolha do candidato e os valores, né, a percepção do DNA da cultura da empresa. Bom, antes da gente entender qual é o perfil da vaga, o perfil, competências técnicas, é essencial entender aspectos comportamentais, não só daquela vaga, mas também da empresa. O que faz sentido para o nosso cliente? Não basta ser o profissional mais tecnicamente aderente às necessidades se os valores deles não estão alinhados aos valores do nosso cliente. Isso significa que ele, uma vez entrando na empresa, ele pode não ter uma longa carreira dentro da empresa. Então, nossa ideia, para que seja realmente assertivo a curto, médio e longo prazo, é entender o que motiva esse profissional versus o que a empresa espera em termos de valores. E a partir daí fazer esse cruzamento de informações e encontrar o profissional mais adequado. Então, o desafio é, além de tecnicamente, ele tem que estar aderente aos valores comportamentais. Isso para a gente é essencial. A 2XS é uma empresa especialista no que faz, onde a valorização do capital humano é uma das palavras-chave na construção do sucesso. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos, tanto para os líderes que têm suas empresas e que de repente precisam desse tipo de trabalho, de produto, né, de serviço, porque faz toda a diferença você poder preencher as suas vagas, as vagas na sua empresa com profissionais de primeira linha, e aí uma consultoria boutique com certeza vai se encampar dessa missão e vai conseguir realizá-la num nível de excelência muito maior, quanto também para aquele executivo que está trilhando a sua carreira. Queria deixar o microfone aberto para que você deixasse um recado para essas duas pontas, que aqui ambas são consideradas clientes. Eu acho isso também um diferencial muito interessante. Fica à vontade, Pedro. Perfeito, Daniel. Na verdade, como dica, né, é cuidar realmente do capital humano, né, do talento, né, seja ele no momento da aquisição desse talento, ou seja, do recrutamento, quanto da manutenção e desenvolvimento. Né, porque, na verdade, o segredo não está só no recrutamento, na seleção, está na manutenção desses profissionais. Né. Então, como dica, realmente é cuidar desse capital humano, dessas pessoas de uma forma diferenciada. Né? Não é uma grande marca, não é eventualmente um espírito empreendedor apenas. Então é um conjunto de fatores, né, que por trás tem uma coisa chamada ser humano, talentos, que realmente é fundamental. E eu acho que uma das coisas que complementa tudo isso que você falou, que de fato são os pilares, essa valorização do elemento humano, que está em preparação. Você concorda comigo? Sem dúvida. Em constante preparação. Por isso que a gente vai agora para a FBM, para a Escola de Negócios, para entender um pouquinho mais como você, executivo, pode melhorar sua performance através de um currículo mais bem preparado, se educando e estando cada vez mais atualizado com as realidades de mercado. Vamos para lá? Eu fui visitar a FBM, uma das melhores escolas de negócio de São Paulo, que faz parte do Grupo FBM. Lá, eu conversei com o Eduardo Silva, que é um dos sócios sobre educação profissional. Edu, o nosso telespectador, ele sempre quer saber o que ele pode fazer para melhorar a carreira dele, para alcançar um posto cada vez mais significativo dentro das suas organizações e, claro, contribuir para que essas organizações alcancem resultados também. Ele quer um salário melhor, ele quer mais benefícios, ele quer, de fato, fazer com que a sua carreira alcance postos mais significativos. Estudar faz parte, estudar hoje está mais difícil, está mais fácil, ramificou demais o número de cursos possíveis e de graduações. Como é que você faz um panorama hoje do momento da educação em função
do upgrade da carreira? Perfeito. Bom, a primeira coisa que um profissional precisa é, de fato, planejar a sua carreira. Muitos profissionais acham que a empresa deve financiar o seu processo de formação, Daniel, quando, na realidade, eles deveriam cuidar do seu processo de formação. Um profissional ele tem que entender que ele é um prestador de serviço, portanto, ele é uma empresa que presta serviço para outra empresa. Quanto mais ele investir no seu conhecimento, maior valor ele terá de mercado. Então, a primeira dica que nós damos é essa, que o profissional ele deve planejar, saber exatamente o que ele busca na carreira para que ele possa se desenvolver dentro do que foi planejado ou que ele consiga novos caminhos por conta do seu processo de formação. Bom, muito legal. Então, a primeira dica acho que já foi dada. Não espere o seu contratante, a empresa, lhe propor ou lhe patrocinar um curso. Não espere que isso aconteça. Claro que se acontecer, se a empresa incentivar, muito bem-vindo. Melhor será. Mas não espere. Você está investindo em você, acho que é o tipo de investimento, né, Eduardo, que no final das contas, esse não vai ser perdido nunca. Jamais. Pode acontecer o que acontecer, a informação que você receber, seguramente ela vai ficar. Sim. E você vai utilizá-la muito mais do que você imagina, né? Às vezes a gente recebe a informação e imagina um horizonte curto de utilização dela, um espectro, né? Vou usar esse tipo de curso dentro de um negócio. Você usa isso muito mais do que você imagina. Em apenas 6 anos de vida, a FBM já atendeu mais de 5.000 executivos. Quem fala sobre isso é o Silvio, que também é sócio do grupo. Silvio, eu tenho a oportunidade de estar aqui contigo, você também como sócio aqui do grupo FBM, e pegando o gancho do que o Eduardo falava para a gente, da oportunidade que o executivo encontra hoje, as facilidades de se educar, de poder, através da educação, ter um upgrade na sua carreira, eu queria que você aproveitasse e passasse para o nosso telespectador um pouquinho da história, do contexto do grupo FBM. Desde a nossa fundação, Daniel, nós sempre demos uma prioridade, um foco muito direcionado para treinamento. Tá. Porque não adianta fazer um grande trabalho de consultoria para uma empresa se os seus profissionais não estão devidamente preparados e qualificados. Tá. Então, desde o início, atuando como consultoria, nós sempre demos um direcionamento muito forte para capacitação dos próprios profissionais que trabalham, né, dentro dos nossos clientes. Como é que você avalia os próximos passos do que vai acontecer com o Grupo FBM? É um crescimento constante, né? Nós, hoje, em 6 anos de vida da empresa, nós já crescemos de uma forma muito rápida. Como disse, são 120 profissionais. Hoje temos 6 escritórios no Brasil, 2 escritórios no exterior, né? Um em Hong Kong e um em Lima. O crescimento meteórico da FBM é 100% baseado na crença de que é realmente possível fazer um Brasil melhor. Então, a grande questão é esta: acredite, confie. Nós estamos num momento ímpar neste país, vivemos o bônus demográfico, estamos em pleno crescimento, os profissionais que têm conhecimento estão cada vez melhor posicionados, com melhores salários, estão fazendo operações como nunca imaginado, não temos mais limitação, o mercado aberto, a FBM é resultado disso, cresce 30%, 40% a cada ano, temos negócios no Brasil, temos um escritório em Hong Kong, temos um escritório que estamos inaugurando em Lima, no Peru, fazemos negócios com a Inglaterra, temos negócios nos Estados Unidos, enfim. Estamos crescendo e temos somente 6 anos de atividade. E algo que sempre foi muito forte na FBM, de fazer no Brasil melhor, foi a crença no país e na capacidade dos profissionais que aqui estão. Então, com essas palavras, eu me despeço de você e eu acho que acreditar é a chave de tudo. Você falou muito bem, eu acho que quem não tem crença acaba perdendo um pouquinho os objetivos e acaba perdendo um pouquinho o gosto de viver. E não é isso que a gente quer para você. Seja você alguém que está buscando um lugar ao sol, seja você um executivo que já está com a carreira consolidada ou um gestor de uma grande empresa, acreditar sempre, né, Edu? Isso mesmo. Sucesso, boa sorte, foi um prazer passar essa manhã com vocês. É isso aí, vocês continuam acompanhando Líderes Perguntam, Líderes Respondem na internet e na semana que vem um novo programa para vocês. Até lá!